Iremos nesta oportunidade resolver os exercícios envolvendo cálculos estequiométricos. Tivemos na aula passada a apresentação dos casos gerais de estequiometria. Apresentamos para você o conceito de massa atômica, unidade de massa atômica, mol, volume molar, constante de Avogadro. Informamos para você a necessidade de sempre estar atento com relação às proporções, respeitando a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Hoje, nós iremos transformar isso na prática de resoluções que irão facilitar muito o seu aprendizado. E o primeiro exercício que nós trouxemos para você diz o seguinte: a massa atômica de um elemento químico é dado pela média ponderada dos isótopos. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, mesmo Z. Por exemplo, a massa do oxigênio que aparece na tabela é 15,99. Isso porque na natureza são encontrados oxigênio 16, 99,76, oxigênio 17, 004 e oxigênio 18, 020. O que ele quer dizer com isso, Vanks? Ele quer dizer com isso que o número de massa atômica nem sempre vai ter um número inteiro, porque você tem que fazer uma média. Essa média é dada pelo percentual que cada um possui. Aí ele diz o seguinte: sabendo que na natureza existem B10, 20% e B11, 80%, é possível afirmar que essa massa de B vale quanto? O B, meus amigos, é o boro. Como é que a gente vai fazer? Preste atenção. Para que você possa fazer a massa atômica do boro, eu vou anotar aqui do lado quais são as informações que você tem. O boro com massa atômica 10, ele aparece em 20% dos casos. E o boro com massa atômica 11 aparece em 80% dos casos. Como é que a gente deve proceder para descobrir a massa dele que está lá na tabela periódica? Você faz assim: 10 vezes 20% mais 11 vezes 80%. E você divide isso aqui por 100, porque você está trabalhando com porcentagem. Olha lá, ó. 10 vezes 20 mais 11 vezes 80 dividido por 100. 10 vezes 20 é 200. 11 vezes 80 é 880. Tudo isso dividido por 100. 200 somado com 880 dá 1080. Dividido por 100, eu cancelo um zero, sobra 108 dividido por 10. Dividir por 10, amigos, é você puxar uma casa para a esquerda. Vai ficar quanto isso? Quando eu fizer 108 dividido por 10 vai dar 10,8 unidades de massa atômica. Qual seria a minha resposta? A letra C, na questão de número 1. Então, não esqueça. Pegue a massa do isótopo, multiplique pela porcentagem. Massa vezes porcentagem. Massa vezes porcentagem. Soma todo mundo e o resultado final divida por 100. 2, ela foi cobrada no vestibular da Unesp e diz o seguinte: estudos apontam que a amônia presente na fumaça do cigarro aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Nos cigarros canadenses, por exemplo, os níveis de amônia, NH3, são por volta de 8,5 mg por cigarro. Sabendo disso, qual o número aproximado de moléculas de amônia na fumaça emitida pela queima de um cigarro canadense? Bom, quais são as informações que nós temos aqui na questão de número 2? Primeira coisa, vamos olhar o mol da amônia. Foi dado no exercício, correto? O mol do NH3 corresponde a 17 gramas por mol. Significa dizer que se eu juntar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de amônia, ela vai ter uma massa correspondente a 17 gramas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Trabalhar com o mol e trabalhar com um cigarro. Esse cigarro canadense tem como relação de amônia 8,5 miligramas. O que é mili, meus amigos? Isso aqui é a mesma coisa de dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa de escrever 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Facilita muito a nossa resolução colocar na forma de potência. Qual é a regra de texto que você vai fazer? Muito fácil. Isso aqui é um mol. Um mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Você percebeu que no exercício anterior o autor mandou a gente trabalhar com 6,02? Pois é. Tem uma massa de quanto? 17 gramas. 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas vai ter um número de moléculas que corresponde a X.
Eu posso multiplicar cruzado, eu vou encontrar 17x igual a 8,5 vezes 10 a menos 3, que multiplica 6 vezes 10 elevado a 23. X igual a 8,5 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 17. Você percebeu que eu não fiz o cálculo 8,5 vezes 6? Podia ter feito esse cálculo, eu preferi não fazer. Ele ia dar 51, eu não fiz. Por quê? Porque facilita muito, quando eu escrevo, já que eu sei que é uma proporção, observar a simplificação possível. Olha aqui, ó, 8,5 é metade de 17. Então aqui fica 1 e o 17 aqui fica 2. 6 por 2 vai dar quanto? 3. Então meu x vai ser 3, que multiplica 10 a menos 3, que multiplica 10 elevado a 23. Quando eu tenho 10 a menos 3 e 10 a 23, o que é que eu vou fazer? Muito simples. Produto de potências de mesma base, repita a base e some os expoentes. 23 somado com menos 3 vai dar 20. Portanto, em um cigarro canadense que emite fumaça, a queima desse cigarro corresponde a um total de 3 vezes 10 elevado a 20 moléculas de amônia. A resposta à questão número 2, iríamos marcar a letra D na questão da Unesp. A questão de número 3 diz assim: o cilindro a seguir contém metano, que é um hidrocarboneto, alcano de forma molecular CH4, gás metano CH4. Ele é um gás incolor, não tem cor, inodoro, não tem cheiro, insolúvel em água e solúvel em álcool. Essas informações vão influenciar o nosso exercício? Não. O que nós precisamos são esses dados aqui, ó. Hidrogênio, 1, carbono, 12, usar o mol como 6,02 vezes 10 a 23 e o volume de 1 mol, 22,4 litros. Lembram-se, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ou 22,4 litros de qualquer gás, desde que esse gás esteja na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que é que o autor fez aqui conosco? Ele nos deu aqui uma amostra de 1,505, olha para cá, ó, aqui dentro, 1,505 vezes 10 a 23 moléculas de CH4. Está lá dentro do recipiente. Aí ele coloca algumas afirmativas aqui. Aí ele coloca a primeira, vamos ter que fazer todas, ó, aqui, letra A. Há 8 gramas de CH4. Bom, qual vai ser o mol de CH4? Você vai ter que calcular, olha para cá. CH4, você vai lá nas informações, quanto é o carbono? 12, mais 4 vezes, quanto é o hidrogênio? 1. Isso aqui vai dar quanto? 16 gramas. Ou seja, você tem 16 gramas, está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu juntar 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou encontrar 16 gramas. Bom, quantas moléculas ele tem aqui dentro? 1,505. 1,505. Não é 6 não, ele está mandando trabalhar com 602. Eu tenho o hábito de trabalhar com 6, mas o autor aqui foi crica, ele quer 602, ó. 1,505 vezes 10 a 23 vai ter quanto? Vai ter x. Meus caros amigos, se você conseguir visualizar a proporção que existe, é ótimo. Se não conseguir, não tem nada. Você pode escrever assim, ó. Como é que fica isso? 6,02 vezes 10 a 23x igual a 16 que multiplica 1,505 vezes 10 a 23. Não vá saindo multiplicando de cara. Não vá fazer isso, porque vai ficar uma conta muito grande. Você vai fazer assim, ó, 16 vezes 1,505 vezes 10 a 23, dividido por, você vai passar esse moço para lá, 6 vezes 10, 6,02 vezes 10 a 23. Vanks, 1,505 é a quarta parte de 6,02. Exatamente. Se você dividir 6,02 por 1,505, você encontra 4. Então você faz isso, ó. Simplifica 1,505 com 602. Sobrou o que aqui? 10 a 23, cancelo. Sobrou só 16 dividido por 4. Vai dar quanto? 4 gramas. Ele disse que era quanto? Na letra A, ele disse que era 8 gramas. Então isso aqui é falso.
Nossa, Vanco, isso é grande a resolução. É grande, mas não é difícil. Vamos para a letra B. O que é que ele diz na letra B? Há 0,25 mol de moléculas. Meus amigos, 1 mol corresponde a quanto? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Quantas tem dentro daquele recipiente? 1,505 vezes 10 a 23. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser X. Se você olhar para o primeiro item, que foi o item A, vai dar a mesma conta. Ó, quando você multiplicar cruzado, você vai ficar com quanto? 1,505 vezes 10 elevado a 23, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Você vai cancelar o 10 a 23. 1,505 é a quarta parte de 602. Então vai ficar x igual a 1 dividido por 4, que dá quanto? 1 dividido por 4, vamos dar 0,25. Então aqui, meus queridos amigos, achei já a resposta da questão de número 3. Seria a letra B. 1,505 vezes 10 a 23 é a quarta parte de 6,02. Se é a quarta parte, é só dividir 1 por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25. A resposta à questão número 3 seria a letra B. Observa, portanto, caro amigo, que as regras de 3 serão fundamentais nas nossas resoluções. Nas nossas avaliações, eu não vou usar o Avogadro com 6,02. Eu vou usar apenas 6, tá bom? Para facilitar o seu cálculo. Questão número 4, o metano. Olha aqui de novo o metano, CH4. De novo ele. É um gás incolor, inodoro, insolúvel em água e solúvel em álcool. Tá. É encontrado nos pântanos, onde se forma devido à fermentação anaeróbia sofrida pela celulose, sob a ação de micro-organismos, recebendo também o nome de gás dos pântanos. Cuidado, que é inflamável. Nas minas de carvão, quando misturado com oxigênio do ar, constitui o gás griso. E no gás natural, seu principal componente. Isso aqui tudo é importante, somente a fórmula do gás que você está trabalhando, que é o gás metano, CH4. Só isso. A questão começa aqui, ó. Se um cilindro a 5,6 litros, volume 5,6 litros. Calcule o número de átomos de hidrogênio. Qual o meu raciocínio? Vamos pensar. Qual é a molécula que você tem? CH4. Em uma molécula, você tem quantos átomos de hidrogênio? Você tem um carbono e 4 hidrogênios, não é? Uma molécula você tem isso. Só que aqui, meus amigos, você está trabalhando com quantas moléculas? Você está trabalhando com 5,6 litros. Então, olha o que você vai fazer. 1 mol são quantos átomos? Ou moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Então, olha o que você vai fazer. Isso aqui é a primeira coisa que você observou. Segunda observação importante. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ocupam um volume de quanto? Quanto é que é um mol de um gás na CNTP? 22,4 litros. Qual é o volume que o autor te deu? 5,6 litros. Isso aqui vai ser quanto? X. Eu espero que você tenha o discernimento de olhar para cá para saber quantas vezes foi dividido. Pra você não ter que fazer um monte de conta. Se você dividir 22,4 por 5,6, você vai encontrar quanto? 4. Foi dividido 4 vezes. Então, como é que vai ficar aqui o nosso X? 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 4. De novo, eu vou cair em qual número? 1,505 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, isso aqui é moléculas de quem? CH4. Mas você não está procurando CH4, você está procurando o quê? Você está procurando o número de átomos de hidrogênio. Vamos fazer a conclusão agora. Conclusão. Quantos átomos de hidrogênio tem uma molécula? 4. Então você vai fazer assim, ó. Número de hidrogênios vai ser quanto? 4 vezes 1,505 vezes 10 a 23. Por quê? Os átomos de hidrogênio, cada molécula não tem 4? Ó, você tem 4 átomos de hidrogênio por molécula. Como você tem 1,505 vezes 10 a 23 moléculas, é só multiplicar esse número por 4.
Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de quem? Átomos de hidrogênio. Essa seria a resposta da questão D número 4. O 5 traz o seguinte texto. Considerando que uma escultura de gelo é formada por 9,03 vezes 10 a 27 átomos, calcula a sua massa em quilograma. Bom, começo de conversa, o gelo, nós vamos trabalhar com quem? Com a molécula de H2O. Essa molécula tem como característica o seguinte, quando nós temos 1 mol de água, nós vamos ter uma massa de 18 gramas. 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, muito cuidado, que o exercício não perguntou quantidade de moléculas, ele perguntou referindo-se a átomos. Como assim, Vanks? Pense comigo. No mol de moléculas, você tem, um mol de moléculas de água, 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio, o que vai nos dar 3 mols de átomos numa única molécula. Raciocínio. Eu tenho 3 mols de átomos num mol de uma molécula de água. 3 mols de átomos num mol de moléculas de água. 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio. Quantos átomos existem em 3 mols? 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Nós vamos ter 18,06 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos? Átomos. Vanks, como é que a gente vai fazer esse cálculo com relação a 9,03 vezes 10 a 27 átomos? Muito simples. 18,06 vezes 10 a 23 átomos terão correspondente uma massa de quanto? De 18 gramas. 9,03 vezes 10 a 27 átomos, que corresponde àquela escultura de gelo, vai ter uma massa de quanto? De X gramas. Faça o produto dos meios com produtos extremos. Se você for montar, eu dou uma sugestão. Não faça as contas de forma imediata. Deixa todas elas já pré-estabelecido que vai acontecer uma simplificação. Seja mais claro. Olha o que eu vou fazer. 18,06 vezes 10 elevado a 23x igual a 18 vezes 9,03 vezes 10 a 27. Meu x vai ser igual a 18 vezes 9,03 vezes 10 a 27 dividido por 18,06 vezes 10 a 23. Olha que simplificação que você vai fazer. Como é um produto, eu tenho 9,03 e 18,06. 9,03 é a metade de 18,06. Então aqui fica 1 e aqui embaixo fica 2. O que é que sobrou para nós? 18 vezes 10 elevado a 27. Esse 10 a 23 sobe negativo, 10 a menos 23. E aqui embaixo só restou o número 2. 18 dividido por 2, 9. 10 a 27 com 10 a 23, nós fazemos o quê? Produto de potência de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. 27 somado com 23 negativo, vai dar quanto? 4. 9 vezes 10 a quarta, 9 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 90 mil gramas ou 90 quilogramas. Esta seria a massa necessária para a escultura de gelo formada por 9,03 vezes 10 elevado a 27 átomos. Insisto, este exercício possui uma tentativa de induzir o aluno ao erro. Qual? Quando eu olho para o mol de água, eu tenho que saber que dentro de um mol de moléculas existem 3 mols de átomos, sendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Com isso, nós encerramos a sequência de exercícios dessa nossa aula e solicitamos que você assista novamente esse nosso encontro, refaça as atividades que eu resolvi e também faça as tarefas propostas desse capítulo. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à sua inteira disposição, faça as perguntas que achar necessário.